Olá pessoal, e começa agora mais um programa Na Rota com o Leandro Salgado, aqui na tela da TV Tati SBT, trazendo muita cultura, muito entretenimento para você. E como todo sábado temos trazido uma surpresa, hoje eu trouxe uma mega surpresa. Um cara maravilhoso, super conhecido na nossa região, ele é um maestro. O nome dele é César Custódio. E ele, além de maestro, é professor de música e vamos conversar sobre muita coisa legal com esse cara maravilhoso que começa esse programa tocando para vocês. Sensacional! Pô, achei que você ia tocar sei lá, um bolero de Ravel. Você toca bolero de Ravel? Toco. Toca, aquilo lá né? Pra percussão, né? Na verdade, o César, pessoal, ele toca de tudo, entendeu? O que você pedir, você toca. A gente tem muita coisa para conversar, vamos começar batendo papo. Maestro César Custódio, proprietário da Prelúdio Escola de Música, delegado da OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. César, vamos começar falando disso daí. Bora. A Ordem dos Músicos do Brasil, ela existe ainda? Então, a Ordem ela está sob intervenção federal. Certo. A Ordem ela passou por vários problemas de reestruturação, mas os dois últimos presidentes que passaram por lá acabaram de afundar a Ordem dos Músicos. Isso é a grande verdade. Nada foi feito em prol do músico. Sim. Tanto que 90% dos músicos hoje trabalham com liminar. Né? E muitos contratos que exigiam a apresentação de carteira da Ordem já não se faz mais, né? Só alguns. Por causa no SESC, por exemplo, ainda pede, né? No SESC ainda pede, mas muita gente vai com liminar e consegue. Então, quer dizer, a ordem deveria existir para poder auxiliar o músico. E nos dois últimos presidentes que passaram por lá, não é isso que a gente vê acontecendo. Né? Então, assim, com muita dor no coração, tinha tudo para decolar a Ordem dos Músicos, né, que é representante de classe, mas ela justamente joga contra o músico, ao meu ver, hoje. Poxa, pode ser que melhore. Um delegado da Ordem falando isso, realmente, é porque você está mais interessado realmente na classe. Na classe. E não no ter, no poder, né, cara? Não. Até porque isso aí é uma indicação política, né? Isso a gente não tem nenhum ônus com isso. Então, é mais pelo interesse da classe mesmo que eu entrei nisso. Quando me convidaram, né? Eu fiz duas exigências básicas que foram cumpridas, né? A primeira delas é valorizar o músico enquanto vivo, que no Brasil nós temos aquela eterna mania, né? O cara morreu, nossa, ele tocava pra caramba, vamos colocar uma rua com o nome dele e tal. Não, vamos homenagear a pessoa enquanto ela está viva. Você tem em São José, por exemplo, o Flecha, Marcos Flecha, um grande músico da cidade, né? Muita gente começou a homenagear o Flecha depois que ele morreu. Pois é. Não façam isso comigo. Se querem falar alguma coisa para me agradar, fale quando eu estou vivo. Depois que eu partir dessa, eu não vou ver nada. É verdade, César. É verdade. Então, foi esse o primeiro ponto que eu quis. Outra coisa, a Ordem não fazia homenagem para músicos do setor gospel. Né? Então, quem começou com isso fui eu. E assim, a gente conseguiu vários artistas do meio gospel, né? O Diante do Trono, a Ludmila Weber e mais um montão. Graças a essa nova visão. Até eu já fui homenageado, tá passando umas fotos aí, pessoal, vai dar uma olhada nessas fotos, que foi uma homenagem que eu recebi do César como músico aqui, né, representando a classe musical aqui em São José dos Campos. Claro, você é um músico da cidade, um músico que faz por excelência. Por que eu vou lembrar do seu trabalho depois que você morrer? É verdade, né, César? Não justifica. Não justifica. Agora, César, já que falando desse assunto, né, cara, isso não estava nem muito em pauta, eu ia até passar meio batido por isso, mas eu acho que vale a pena a gente falar pelo momento que a gente está vivendo, né? Sim. Por exemplo, rolou um vídeo na internet aí de um rapazinho tocando numa casa e falando, olha, pessoal, o cover dessa casa não vem pra gente e tal. E isso, eu reclamo disso há muitos anos já, né? E isso acontece muito, né, nos bares, né? Eu, graças a Deus, hoje eu não toco mais em bar, por causa disso mesmo, porque o cover que você paga em muitos bares não vai para o músico. Não. Né? E se o cover é artístico, tem que ser do artista, mas geralmente a maioria das casas embolsam tudo. Tem casa que ganha R$8.000 no dia e o músico sai de lá com R$250 no bolso. Então isso é muito triste. Eu acho que a Ordem dos Músicos deveria agir em relação a isso, depois que voltar ao normal, porque eu acredito que ainda há de voltar, né? E ter uma fiscalização brutal sobre isso, porque para mim eu acho que isso é um tipo de crime. Com certeza. Não é? Com certeza. Assim como faz com os 10% do garçom, mas aí já não é a minha alçada. Mas falando de música, eu acho que a gente pode falar sobre esse assunto, porque realmente é muito complicado. Eu tenho um projeto, está na gaveta, guardado, as 7 chaves, né? E
momento mais Apropriado. eu vou colocar isso, né? Nós estamos agendando um encontro com o governador Tarcísio. Ele é uma pessoa muito justa, uma pessoa que está botando a cara a tapa aí, tentando consertar 20 anos de atraso do Estado de São Paulo, né? Sim. Então, eu acredito que nesse bate-papo com ele, lançando essa ideia que eu tenho faz tempo, tem como reverter isso aí e São Paulo ser assim, vanguarda na questão do tratamento ao músico. Precisa. Né? Porque, às vezes, o músico acaba, ao final da vida, no asilo. Quando acaba, né? Alguns anos atrás, eu estava conversando com o César e a gente estava conversando sobre isso, sobre 80% dos músicos indiretos, vamos dizer assim, seculares, né? Sim. Eles acabam morrendo na linha da miséria mesmo. Linha da miséria. Porque os caras... Gente, é uma verdade isso. Muitos músicos acabam... uns se envolvem com bebida, Sim. alguns se envolvem com a mulherada, né? Droga. Acaba se envolvendo e aí isso acaba deixando problemática a vida dele. Quando ele fica velho, ele só sabe tocar. E aí não consegue mais levar um equipamento, não tem mais voz para dar um agudo, não consegue mais tocar com excelência. E aí, o que acontece? O cara não tem uma aposentadoria, não tem um convênio legal, e aí acaba acontecendo como aconteceu com o nosso querido Marcos Flecha, que eu lembro que um pouco antes de ele morrer, eu fiz um programa com ele. E eu vi assim como ele estava, sabe? Um cara assim, daquele talento, mais de 600 músicas compostas, né? E o cara lá, né, naquela situação. As coisas, fiquei né? muito triste. Mas se você analisar friamente, o Brasil tem uma cultura interessante, né, Leandro? Quando eu fiz a faculdade, a primeira eu acabei em 97, né? Depois eu fiz mais 5. Nossa, 5 isso. Tudo na área de música, direito também, né? Música. A música. Música. Você não fez direito? Não, eu claro fiz. Que você fez direito, você passou nas 5 faculdades. Passei. Nossa, que piadinha idiota. Esquece. Vamos passar isso aí. Vamos dar risada. E aí, então, na faculdade, eu lembro que o meu professor, que era um professor de História da Música, o professor Ricardo Lobo, nem sei se ele é vivo ainda, né? Mas ele estava indignado pelo chá de cadeira que o então governador José Serra deu no grande maestro Eleazar de Carvalho. Nossa. Eleazar de Carvalho é um dos idealizadores do Festival de Inverno de Campos Jordão. Se você pegar os 10 melhores maestros do mundo do século XX, entre eles Zubin Mehta, foi aluno do Eleazar de Carvalho. Rapaz. Olha que legal. Esse camarada ficou 3 horas esperando uma audiência para conversar com o José Serra, para rever a questão da Orquestra Sinfônica Brasileira. É que talvez para o José Serra não tinha nenhuma importância, não valia nada isso. A grande maioria não tem, né? Eles veem música como um entretenimento, mas se ele estiver indo no restaurante, tiver música ao vivo ali na outra, ele vai na música ao vivo, mesmo ele não apoiando, mas na hora do vamos ver, ninguém vive sem música. É fácil, assista um filme e tira a trilha sonora. Olha que legal que vai ficar. Pois é. Fica joia. Né? Vai beijar tua mulher sem música. Isso, entendeu? Né? Vai namorar sem música. Entendeu como é que Tem jeito, né? Não tem jeito. Tanto que a música é tão poderosa que ela coloca 10 mil pessoas dentro de uma arena, com a Arena Famaconde aqui. Você vai lá num show, tem 10 mil pessoas lá para fazer o quê? Ouvir música. Ouvir música. Né? Então, precisa mudar a cabeça. Eu fui entrevistado pelo Ferreira Leite, grande Ferreira Leite. É um camarada que ama a cultura também. Um grande e ele amigo. falou, dá um recado aí pro próximo prefeito da cidade. A gente não sabe se é esse que está ou se vai entrar outro, não sei. Né? Antes das eleições. Eu falei, espero que o próximo prefeito tenha coragem de mexer na classe musical joseense. Porque está muito aquém da cidade. Se você pegar, eu gosto de brincar, que o maior bairro... Você sabe qual que é o maior bairro de São José hoje? Satélite, talvez? Jacareí. Tem até... Ou o pessoal de Jacareí vai ficar bravo, hein, cara? Olha, parece por lá para você ver. Eu brinco, mas eu gosto de Jacareí. Beijão, pessoal de Jacareí, pessoal. Brinco demais com eles, mas eu gosto muito de Jacareí. Mas você pega a parte musical de Jacareí, os projetos de música, dá de 10-0 em São José. Não tenha dúvida. Entendeu? Eu toco mais em São José do que aqui. Mais em Jacareí do que aqui. Tem um projeto chamado Educa Mais. A criançada de escola já cresce, então você tem orquestra A, B, C, D, entendeu? Vai ser e aquele teatro maravilhoso, fazer shows, né? Entendeu? Que aqui não tem nada igual, né? Você pega Taubaté já tem uma rincha de São José desde quando eu trabalhava na Traviata Instrumentos Musicais, em 1984. Mas a parte musical, você tem lá um conservatório da cidade, nível técnico, Fiego Camargo, formou excelentes músicos e forma até hoje. São José não tem. Sempre patinou nessa área de música.
Ah, mas tem o Fest Dança, tem o Revelando São Paulo, tá. E música não vale? Pois é. Tira a música do Fest Dança. César, preciso chamar um segundo bloco. Pessoal, não sai daí, segundo bloco volta já já.